Descubra uma perspectiva única sobre a vida e a mente humana nessa palestra especial de Krishnamurti. Uma oportunidade de refletir, aprender e evoluir. Inscreva-se no canal e embarque nessa jornada de sabedoria. Não é que alguém tenha que estar livre do temor ou tenha que resisti-lo, mas sim deve compreender toda a natureza e estrutura do temor. Compreendê-lo, isso implica aprender a respeito dele, observá-lo e entrar em contato direto com ele. Temos que aprender sobre o temor e não como escapar dele, nem como resisti-lo mediante o valor e etc. Temos que aprender. O que significa essa palavra aprender? Certamente que não é acumular conhecimento sobre o temor. Seria inútil examinar o assunto, a menos que compreendamos isso completamente. Pensamos que aprender implica a acumulação de conhecimentos a respeito de algo. Se desejamos aprender italiano, é necessário acumular palavras e seu significado, a gramática e como combinar orações, etc. E tendo acumulado conhecimentos, então podemos falar esse idioma em particular. Isso é a acumulação de conhecimentos e logo ação. O tempo está envolvido nisso. Agora bem, essa acumulação não é aprender. O verdadeiro aprender está sempre no presente ativo e não é o resultado de ter acumulado conhecimentos. O aprender é uma ação que sempre está no presente. A maioria está acostumado à ideia de acumular, acima de tudo, conhecimentos, informação, experiência e a atuar partindo daí. Nós estamos dizendo algo inteiramente distinto. O conhecimento está sempre no passado e quando atuamos, o passado determina essa ação. Dizemos que o aprender está na ação mesma e que, portanto, nunca há acumulação de conhecimento. O aprender sobre o temor está no presente e é algo fresco. Se confrontar o medo com o conhecimento do passado, com lembranças e associações do passado, não me encontro cara a cara com o medo e, portanto, não aprendo a respeito dele. Posso fazer isso unicamente se minha mente for fresca e nova. E essa é nossa dificuldade, porque sempre abordamos o medo com todas as associações, lembranças, incidentes e experiências que nos impedem de olhá-lo e aprender sobre ele em forma nova. Existem muitos temores, temor à morte, à escuridão, a perder o emprego, ao marido ou à esposa, temor à insegurança, à solidão, a não obter algo, a não ser amado, a não ser um êxito. Não são estes diversos tipos de temores a expressão de um temor básico? Então se pergunta, vamos tratar com um temor em particular ou estamos tratando com o fato do temor em si? Desejamos compreender a natureza do temor, e não como este se expressa em uma direção determinada. Se podemos encarar o fato básico do temor, então poderemos resolver ou fazer algo em relação a um medo em particular. Portanto, não tomem seu medo particular para dizer, tenho que resolver isso. A não ser, compreendam a natureza e estrutura do temor. Então saberão o que fazer com esse medo em particular. Vejam a importância de que a mente se ache em um estado no qual não haja medo algum. Porque onde há medo, há escuridão e a mente se embota. Então procura vários escapamentos. Estímulo mediante o entretenimento. Não importa que se entretenha na igreja ou no campo de futebol ou com a rádio. Uma mente assim tem medo, é incapaz de ver com claridade e não sabe o que significa amar.
Pode que conheça o prazer, mas certamente não sabe o que significa amar. O medo destrói e afeta a mente. Há temor físico e temor psicológico. Existe o medo físico ao perigo, como encontrar-se com uma serpente ou frente a um precipício. Esse temor, o medo físico de enfrentar-se ao perigo, não é inteligência. Ali há um precipício, vejo e reajo imediatamente. Não me aproximo. Bem, não é esse medo a inteligência que me diz: tome cuidado, há perigo. Essa inteligência se acumulou com o tempo e outros têm cansado, ou minha mãe, ou meu amigo, me hão dito: tome cuidado com esse precipício. De maneira que nessa expressão física do temor estão a lembrança e a inteligência funcionando simultaneamente. Existe, além disso, o temor psicológico ao medo físico que experimentamos, o de ter sofrido uma enfermidade que nos causou muita dor. Tendo experimentado dor, que é um fenômeno puramente físico, não desejamos que se repita e temos o medo psicológico a essa dor, mesmo que cessou de ser real. Bem, pode esse medo psicológico ser compreendido de maneira que não volte a surgir absolutamente? Tive dor, a maioria o sofremos. Tive-o a semana passada ou faz um ano. A dor era desesperadora. E não quero que se repita e temo que possa voltar. O que aconteceu? Escutem isso cuidadosamente, por favor. Existe a lembrança dessa dor e o pensamento diz: não deixe que se repita. Tome cuidado. Pensar sobre o passado da dor provoca o medo de que se repita. E o pensamento atrai o medo sobre si mesmo. Essa é uma forma particular de medo. Ou seja, o medo a que a enfermidade se repita com sua dor. Existem todos os diversos medos psicológicos que se derivam do pensamento. O medo ao que possa dizer o vizinho, medo de não ser altamente distinto e respeitável, medo de não acatar a moralidade social, que é imoralidade, medo de perder o emprego, medo à solidão, medo à ansiedade, que é medo em si mesmo, e etc. Sendo tudo isso o produto de uma vida apoiada no pensamento. Não só existem os temores conscientes, mas também os fundos e ocultos temores na psique, nas capas mais profundas da mente. Podemos nos enfrentar aos temores conscientes, mas é muito mais difícil fazê-lo com os temores secretos e profundos. Como se pode fazer com esses temores profundos, inconscientes, ocultos, saiam à superfície e fiquem ao descoberto? Para fazê-lo, a mente consciente, ela pode fazer isso? Pode a mente consciente, com seu pensamento ativo, descobrir o inconsciente, o oculto? Não estamos usando a palavra inconsciente em forma técnica, unicamente no sentido de não estar consciente ou não conhecer os níveis ocultos, e isso é tudo. Pode a mente consciente, a que está treinada com o fim de ajustar-se para sobreviver, para continuar com as coisas como estão vocês, sabem a trapaceira que é essa mente consciente? Pode essa mente consciente descobrir todo o conteúdo do inconsciente? Não acredito que possa fazê-lo. Pode que descubra uma capa e a interprete de acordo com seu condicionamento, mas essa interpretação mesma, conforme o seu condicionamento, prejudicará mais adiante a mente consciente, de maneira que estará até menos capacitada para examinar por completo a subsequente capa. Por que surge a confusão? Não é esta criada em torno do eu? Já discutiremos isso, Senhor.
A coisa que está no fundo da violência, a raiz, a essência dela nos afeta, pelo fato de que existimos e influímos no resto da existência. Estou aqui. Ao respirar o ar, afeto o que existe dentro dele. De maneira que sustento que a essência da violência é o fato de produzir efeito em algo, o qual é inerente à existência. Quando o efeito é a discórdia, a desarmonia, chamamos a isso violência. Mas se harmonizarmos, encontramos que esse é então o outro lado da violência, que ainda segue afetando. Em um caso, o efeito é contra algo, que é violência. Em outro caso, o efeito é a favor de algo. Posso perguntar algo, senhor? Está interessado na violência? Está você envolto na violência? Está você preocupado por esta violência? Tanto pela sua como pela do mundo, até o ponto de sentir que não pode viver dessa maneira? Quando nos ricocheteamos contra a violência, criamos um problema porque a rebelião é violência. Compreendo, senhor, mas como podemos prosseguir com esse tema? Não estou de acordo com a sociedade. A rebelião contra as ideias, dinheiro, eficiência, é minha forma de violência. Sim, compreendo. Portanto, essa rebelião contra a cultura presente, a educação e etc., é violência. Assim é como vejo a minha violência. Sim. E o que fará então com isso? Isso é o que estamos tratando de discutir. Isso é o que eu quero saber. Eu também desejo saber a respeito disso, assim vamos nos rodear ao tema. Se tiver um problema com uma pessoa, posso compreendê-lo muito mais claramente. Se odeio a alguém, sei, reajo contra isso. Mas isso não é possível com a sociedade. Consideremos isso, por favor. Me rebelo contra a atual estrutura moral da sociedade. Me dou conta de que a mera rebelião contra essa moralidade, sem descobrir o que é a verdadeira moralidade, é violência. O que é a verdadeira moralidade? A menos que o descubra e o viva, o me rebelar simplesmente contra a estrutura da moralidade social tem muito pouco sentido. Senhor, não é possível conhecer a violência sem vivê-la? Diz você que devo viver violentamente antes que possa compreender o outro? Você disse que para compreender a verdadeira moralidade terá que vivê-la. Temos que viver violentamente para ver o que é o amor? Quando diz que devo viver dessa maneira, você está de antemão me impondo uma ideia do que pensa que é o amor. Isso equivale a repetir as suas palavras. Senhor, existe a moralidade social, contra a qual me rebelo porque vejo o quão absurdo é. O que é a verdadeira moralidade, na qual não há violência? Não está a verdadeira moralidade controlando a violência? Sem dúvida que há violência em todos. Certa gente, os chamamos seres superiores, controlam-na. Está sempre na natureza. Trata-se de uma tormenta elétrica ou de um animal selvagem que mata o outro, ou de uma árvore que morre. A violência está em toda parte. Pode haver uma forma mais elevada de violência, mais sutil, mais tênue, e também existem as formas mais brutais. A vida inteira é violência, no pequeno e no grande. Se queremos averiguar se for possível sair de toda essa estrutura da violência, é necessário investigar. Isso é o que estamos tentando fazer. Senhor, o que você quer dizer com investigar? Investigar, quero dizer, primeiro examinar, explorar. O que é? Para explorar, devo estar livre de toda conclusão, de todo prejuízo. Então, com essa liberdade, observo o problema da violência. Isso é investigar. Descubro que minha reação contra a guerra é que não quero brigar, mas encontro que o que faço é tratar de me manter afastado,
viver em outro país ou me afastar de pessoas que não me agradam. Me limito a me afastar da sociedade norte-americana. Ela diz, não sou uma manifestante, nem sou das que protestam, mas não vivo no país onde há tudo isso. Me mantenho afastada das pessoas que eu não gosto. Tudo isso é uma forma de violência. Por favor, emprestemos um pouco de atenção a isso. Dediquemos nossas mentes a compreender essa questão. O que tem que fazer um homem que vê o padrão geral de comportamento político, religioso e econômico, no qual a violência está envolta em maior ou menor grau, quando se sente pego na armadilha que ele mesmo criou? Senhor, me permita sugerir que não existe a violência, mas sim o pensamento a cria. Ok, mato alguém e penso nisso e, portanto, isso é violência. Não, Senhor. Estamos acaso jogando com palavras? Não poderíamos penetrar nisso um pouco mais? Vimos que sempre que me imponho, mesmo psicologicamente, uma ideia ou conclusão, isso engendra violência. Sou cruel, verbalmente e em meus sentimentos, imponho-me sobre esse fato dizendo, não devo. E me dou conta de que isso é uma forma de violência. Como vou me encarar com esse sentimento de crueldade sem impor algo mais sobre ele? Posso compreendê-lo sem reprimi-lo, sem fugir dele, sem nenhuma outra forma de fuga ou de substituição? Aqui há um fato. Sou cruel. Isso é para mim um problema e nenhuma quantidade de explicações que digam devo ou não devo resolverão. Aqui há um problema que me afeta e preciso solucioná-lo, porque vejo que pode haver uma maneira diferente de viver. Então me digo, como posso estar livre dessa crueldade sem conflito? Porque tão logo introduzo o conflito para me desfazer da crueldade, já engendrei a violência. De maneira que primeiro devo ver claramente o que o conflito implica. Se existir algum conflito em relação à crueldade, da qual quero me liberar, nesse mesmo conflito se engendra a violência. Como vou estar livre da crueldade sem conflito? Aceitando-a. Pergunto-me o que queremos dizer aceitando nossa crueldade. Está aí. Não a aceito nem a nego. O que tem que bom em dizer aceito? É um fato que tenho a pele morena? É assim. Por que devo aceitá-lo ou rechaçá-lo? O fato é que sou cruel. Vejo que sou cruel e o aceito, compreendo, mas também tenho medo de atuar cruelmente e de seguir fazendo. Sim, pingente, sou cruel. Nem o aceito, nem o rechaço, é um fato. E é outro feito que, quando existe conflito no livrar-se da crueldade, então há violência. De maneira que tenho que me haver com isso com duas coisas, a violência e a crueldade. E o me desfazer disso sem esforço. O que tenho que fazer? Toda a minha vida é esforço e luta. Às vezes podemos reconhecer um temor e, apesar disso, ainda ter esse temor. Terá que investigar isso muito cuidadosamente. Acima de tudo, não desejo me desfazer do temor. O que desejo é expressá-lo, compreendê-lo, deixá-lo fluir, que venha, que explore dentro de mim, etc. Não sei nada sobre o temor. Sei que estou atemorizado. Agora me interessa averiguar em que nível, a que profundidade tenho medo, se conscientemente ou na mesma raiz, nos níveis mais profundos de eu ser, nas cavernas, nas regiões inexploradas de minha mente. Quero averiguá-lo, quero que tudo isso se manifeste e fique ao descoberto. Portanto, como vou fazer? Tenho que fazê-lo e não gradualmente, compreende? Isso tem que sair completamente de meu ser.
Se houver 1000 tigres e me sinto no chão, não posso vê-los, mas se me translado a um local mais alto, posso brigar com eles. Não diga se pudesse voar, veria a beleza da terra. Não posso voar, estou aqui. Temo-me que essas formulações teóricas não têm valor algum e aparentemente não nos damos conta disso. Tenho fome e você está me alimentando com teorias. Temos aqui um problema. Observe, por favor, porque todos estamos atemorizados. Todo mundo tem algum temor de uma ou de outra classe. Existem temores profundos e ocultos, e estou bem familiarizado com os temores superficiais, os temores do mundo. Os temores que surgem ao perder um emprego, ou por isso ou aquilo. Temor de perder a minha esposa, o meu filho. Conheço tudo isso muito bem. Possivelmente existem capas mais profundas de temores. Como pode esta mente trazer para a superfície tudo isso instantaneamente? O que diz você? Diz você que devemos afugentar o animal de uma vez e para sempre, ou temos que persegui-lo cada vez que seja necessário? O interlocutor diz que estou sugerindo que é possível afugentar o animal completamente para sempre, e não persegui-lo um dia e deixá-lo que retorne ao dia seguinte. Isso é o que estamos dizendo. Não desejo perseguir o animal repetidas vezes. Isso é o que todas as escolas, todos os santos e todas as religiões e psicólogos dizem. Afugente-o pouco a pouco. Isso não tem sentido para mim. Quero averiguar como afugentar o animal de tal modo que não retorne jamais. E quando retornar, saberei o que fazer. Não permitirei que entre na casa. Compreende? Temos que lhe dar ao animal seu verdadeiro nome. É o pensamento. E quando retornar, saberemos o que fazer com ele. Não sei o que fazer. Veremos. Todos vocês estão tão ansiosos. Trata-se de nossa vida. Temos que estar ansiosos. Quero dizer, ansiosos por responder. Certamente temos que estar ansiosos. Esse é um tema tão difícil. Vocês não podem limitar-se a inserir palavras e palavras. Isso requer cuidado. Por que não praticamos em realidade a percepção agora mesmo? Isso é o que sugiro. O que acontece quando me espelho em você? Primeiro eu percebo sua presença. Por favor, me olhe. O primeiro que ocorre é a percepção visual de minha presença, correto? Então o que passa? O pensamento intervém nessa representação visual. Isso é exatamente a mesma coisa que dizia a senhora. O pensamento é o animal. Limite-se a esse animal, por favor. Não diga que o animal é o pensamento, ou o ego, o eu, o medo, a cobiça, a inveja, para logo dar outra descrição a ele. Dizemos que esse animal é tudo isso. E vemos que o animal não pode ser afugentado gradualmente, porque sempre retornará em diferentes formas. Se estiver bastante alerta, digo, que parvo é tudo isso? Esse constante afugentar o animal e cada vez que retorna, ter que afugentá-lo de novo. Quero descobrir se for possível afugentá-lo completamente, de maneira que não retorne mais. Vejo diferentes funções em mim, com diferentes intensidades. Se uma função perseguir a outra, por exemplo, se a emoção perseguir a ideia, nada acontece. Temos que observar com todas as funções. Você está expressando a mesma coisa em diferentes palavras. Você começou a dar uma explicação que foi interrompida. Começou a dizer que não queria desfazer do temor absolutamente. Lhes disse, acima de tudo, que não quero me desfazer do animal. Não desejo afugentá-lo. Antes de tomar o látigo ou a luva de veludo, desejo saber quem está tratando de afugentá-lo. Pode que seja um tigre maior, o que trata de fazer isso.
Portanto, digo a mim mesmo, não quero afugentar nada. Veja a importância disso. Pode ser que ao afugentá-lo seja sua eventual sentença de morte. Não sei. Vá pouco a pouco, Senhor. Me deixe explicar. Digo que antes de perseguir o animal, precisa averiguar quem é a entidade que o vai caçar. E digo que pode ser que seja um tigre maior. Se desejo me desfazer de todos os tigres, não é bom que permita que um tigre maior casse ao tigre pequeno. De maneira que digo, esperemos, não quero afugentar nada. Veja o que está ocorrendo à minha mente. Não quero afugentar nada, mas desejo olhar. Desejo observar, pois quero estar seguro se um tigre maior está caçando a um tigre menor. Este jogo seguirá para sempre. Isso é o que ocorre no mundo, a tirania de um país em particular que caça a um outro menor. Portanto, me dou conta, observem isso, por favor, de que não devo perseguir nada. Devo arrancar deste raiz princípio de perseguir algo, de vencê-lo, de dominá-lo, porque a decisão que me impele a dizer tenho que me desfazer do pequeno tigre, pode converter-se no tigre grande, de maneira que tem que cessar completamente toda a classe de decisão, toda a urgência por me desfazer de algo, de afugentá-lo. Então posso observar, e me digo, mesmo que verbalmente, não afugentarei nada. Portanto, estou livre da carga do tempo, que consiste em caçar um tigre com outro tigre. Nisso há um intervalo de tempo, de maneira que digo, não farei nada. Não perseguirei, não atuarei, não decidirei. Primeiro devo observar. Estou olhando, não me refiro ao ego, mas sim a que a mente, o cérebro, estão observando. Posso localizar os diversos tigres, a mãe tigresa com seus filhotinhos e o seu consorte. Posso observar tudo isso, mas tem que haver coisas mais profundas dentro de mim e quero as exteriorizar todas. Devo as manifestar mediante a ação, fazendo algo? Voltando-me mais e mais iracundo e então me acalmando? E uma semana depois voltar a me sentir iracundo e outra vez me acalmar? Ou é que há alguma maneira de observar a todos os tigres, ao pequeno, ao grande, ao recém-nascido, a todos eles? Posso observá-los, a todos tão completamente que compreenda a totalidade do assunto? Se não for capaz de fazer isso, então minha vida continuará em sua velha rotina, em sua forma burguesa, complicada e estúpida e ardilosa. Isso é tudo. De maneira que, se souberem como escutar, o sermão dessa manhã terminou. Recordam o conto do professor que falava com seus discípulos todas as manhãs? Um dia, quando subiu à tribuna, chegou um passarinho, pousou-se no suporte da janela e começou a cantar. O professor o deixou cantar. Depois de ter estado cantando por algum tempo, voou. Então o professor disse a seus discípulos: o sermão dessa manhã terminou. Pode, portanto, terminar o pensamento? Ou é essa uma pergunta totalmente errônea? É uma pergunta errônea porque desejamos experimentar um estado de êxtase, de bem-aventurança, o qual não é prazer. Mediante a terminação do pensamento, esperamos encontrar algo que seja imenso, que não seja produto do prazer e do temor. A pergunta correta é: que papel desempenha o pensamento na vida? E não como podemos acabar com o pensamento? Qual é a relação do pensamento com a ação e com a não ação? Qual é a relação do pensamento com a ação quando a ação é necessária? Por que, quando existe o desfrute completo da beleza, tem que surgir o pensamento em forma alguma?
porque, se não surgisse, não se projetaria para o futuro. Desejo averiguar quando existe o pleno desfrute da beleza de uma montanha, de um rosto formoso, de uma extensão de água. Por que tem que brotar o pensamento dizendo: tenho que voltar a desfrutar desse prazer amanhã? Tenho que descobrir qual é a relação do pensamento com a ação. E também se deve intervir o pensamento quando o pensamento não é necessário absolutamente. Vejo uma bela árvore, sem uma só folha, erguida contra o céu. É extraordinariamente belo, e isso é suficiente. Fim. Por que tem que misturar o pensamento e dizer: devo experimentar esse mesmo deleite amanhã? E também vejo que o pensamento que tem que operar na ação. A habilidade na ação é também habilidade no pensamento. Portanto, qual é a verdadeira relação entre o pensamento e a ação? Tal como ocorre, nossa ação se apoia em conceitos, em ideias. Tem uma ideia, um conceito do que deveria fazer, se o que se faz é uma aproximação a esse conceito, ideia ou ideal. De maneira que existe uma divisão entre a ação e o conceito. O ideal, o que deveria ser, e nessa divisão há conflito. Qualquer divisão psicológica tem que engendrar conflito. E me pergunto, qual é a relação do pensamento com a ação? Se existir divisão entre a ação e a ideia, então a ação é incompleta. Existe alguma ação na qual o pensamento vê algo instantaneamente e atua imediatamente, sem que haja nenhuma ideia, nenhuma ideologia que atue separadamente? Existe alguma ação na qual o mesmo ver é a ação, na qual o mesmo pensar é a ação? Vejo que o pensamento gera medo e prazer. Vejo que onde existe o prazer, há dor, e, portanto, resistência à dor. Vejo isso claramente, e o vê-lo é a ação imediata. No vê-lo participam o pensamento, a lógica e o pensar com claridade. E não obstante, o vê-lo e a ação são instantâneos, portanto, nisso há liberdade. Estamos nos comunicando? Vamos devagar, porque isso é complicado, difícil. Por favor, não diga sim tão facilmente. Se disser que sim, então, quando abandonar a carpa, deve estar livre do medo. O dizer que sim é uma mera asseveração de que compreendeu verbalmente, intelectualmente, o qual não significa nada. Você e eu estamos aqui investigando a questão do temor, e quando saímos daqui, temos que estar conscientemente livre do temor. Isso significa que você é um ser humano livre, um ser humano diferente, totalmente transformado. Mas não que vai ser o amanhã, mas sim o agora mesmo. Porque você vê com claridade que o pensamento engendra medo e prazer. Você vê que todos os nossos valores estão apoiados no medo e o prazer, os valores morais, éticos, sociais, religiosos ou espirituais. Se você viu esta verdade, e para vê-la tem que estar extraordinariamente alerta, observando cada movimento do pensamento em forma clara e lógica, então, esse mesmo ver é uma ação total e, portanto, quando você sair daqui, está completamente livre do medo. Do contrário, dirá: como vou estar livre do medo amanhã? No Oriente existem muitas escolas, sistemas e métodos de meditação, incluindo o Zen e o Yoga, que se trouxeram para o Ocidente. Temos que compreender com muita claridade essa sugestão de que, mediante um método, um sistema ou pelo ajuste a um determinado modelo ou tradição, a mente pode encontrar essa realidade. Podemos ver
quão absurdo isso é. Não importa que seja gasto do Oriente ou que seja inventado aqui. O método implica conformidade, repetição, implica que alguém, tendo alcançado certa iluminação, nos diz que façamos isso ou que não façamos aquilo. E nós, que estamos tão ansiosos por ter essa realidade, seguimos, nos submetemos, obedecemos e praticamos os que nos há dito dia após dia, com um montão de máquinas. Uma mente embotada e insensível, que não é inteligente em alto grau, pode praticar interminavelmente um método e se tornará mais e mais embotada, mais e mais estúpida. Terá sua própria experiência dentro do campo de seu próprio condicionamento. Possivelmente alguns de vocês estiveram no Oriente e ali estudaram a meditação. Existe toda uma tradição atrás dela. Na antiguidade, esse assunto fez explosão na Índia e em toda a Ásia. Essa tradição domina nossas mentes até agora e tem escrito volumes intermináveis sobre o tema. Mas qualquer forma de tradição, um arrasto do passado, que se une para descobrir se existe essa grande realidade, é evidentemente um desperdício de esforço. A mente tem que estar livre de toda forma de tradição e sanção espiritual. Do contrário, carecemos totalmente da forma mais elevada de inteligência. O que é então a meditação, se não é tradicional? E se não pode ser tradicional, ninguém pode nos ensinar. Nem podemos seguir um atalho particular e dizer, ao longo desse atalho aprenderei o que é a meditação. O significado total da meditação estriba em que a mente se aquiete por completo, mas que esteja quieta não só no nível consciente, mas também nos profundos, secretos, ocultos níveis da consciência. Em quietude tão completa e total, em que o pensamento esteja em silêncio e não divague em todas as direções. Um dos ensinos tradicionais da meditação, o enfoque tradicional de que falamos, é que o pensamento tem que ser controlado, mas isso tem que se descartar. E para descartá-lo, deve observá-lo muito de perto, de maneira objetiva e não emocional. A tradição nos diz que necessitamos de um guru, um professor que nos ajude a meditar e que nos explique o que devemos fazer. O Ocidente tem sua própria forma de tradição, de reza, contemplação e confissão. Mas em todo o fundamento de que alguma outra pessoa sabe e a gente não sabe. De que o que nos sabe vai ensinar a dar a iluminação, e nisso está envolta a autoridade. O professor, o guru, o salvador, o filho de Deus e etc. Eles sabem que nós não sabemos. Eles dizem, siga esse método, esse sistema, dia após dia. Pratique e chegará eventualmente lá, se tiver sorte. O qual significa que é uma luta consigo mesmo todo dia, tratando de ajustar-se a um padrão, a um sistema, tratando de reprimir seus desejos, seus apetites, a inveja, os ciúmes e as ambições. Portanto, há conflito entre o que somos e o que deveríamos ser de acordo com o sistema. Isso significa que há esforço, e uma mente que se esforça jamais pode estar quieta. Mediante o esforço, a mente nunca se silencia por completo. A tradição também diz que devemos nos concentrar para controlar o pensamento. Concentrar-se é só resistir, erigir um muro ao redor de si, proteger um enfoque exclusivo em uma ideia, em um princípio, um quadro ou no que alguém queira. A tradição diz que devemos passar por isso para encontrar o que procuramos. Também nos diz que não devemos ter sexo, nem olhar esse mundo, como hão dito sempre todos os santos, os quais são mais ou menos neuróticos. E quando vemos em forma, não meramente verbal ou intelectual,
a não ser realmente o que está envolto em todo o sistema, e só podemos vê-lo quando o olhamos de maneira objetiva, e não estamos comprometidos com isso. Então podemos descartá-lo por completo. Temos que descartá-lo por completo, porque então a mente, no mesmo ato de descartá-lo, libera-se e, portanto, se torna inteligente, alerta e não está exposta a ser apanhada em ilusões. Para meditar no mais profundo sentido da palavra, alguém deve ser virtuoso, moral, mas não com a moralidade de um modelo, de uma prática ou da ordem social, a não ser com a moralidade que surge indevidamente de maneira natural e agradável. Quando começamos a conhecer a si mesmos, quando se dá conta de seus pensamentos, de seus sentimentos, atividades, apetites e ambições, sensivelmente alerta, sem preferência alguma, meramente observando, dessa observação emana a ação correta, que nada tem que ver com a conformidade ou com o atuar de acordo com o ideal. Então, quando isso existe profundamente em nós mesmos, com sua beleza e austeridade, em que não há nenhum átomo de dureza, porque a dureza existe só quando há esforço, quando vemos que observamos todos os sistemas, todos os métodos, todas as promessas e as examinou objetivamente, sem agrado ou desagrado, então pode descartá-las completamente, de maneira que a mente esteja livre do passado. Então, pode-se proceder a descobrir o que é a meditação. Se não temos sentado realmente as bases, podemos jogar com a meditação, mas isso não tem sentido. Ocorre como no caso dessas pessoas que vão ao Oriente e visitam algum professor que lhes diz como sentar-se, como respirar, o que fazer, se isso ou aquilo, e que ao retornar escreve um livro que é pura tolice. Temos que ser nosso próprio professor e nosso próprio discípulo, porque não há autoridade, só há compreensão. A compreensão é possível unicamente quando há observação sem o centro como observador. Alguma vez observaram, estiveram alerta, trataram de descobrir o que é a compreensão? A compreensão não é um processo intelectual, nenhuma intuição ou um sentimento. Quando dizemos compreendo algo muito claramente, há uma observação que nasce de um completo silêncio. Só então há compreensão. Quando dizemos que compreendemos algo, queremos dizer que a mente escuta em silêncio, sem aceitar nem rechaçar. Nesse estado, se escuta completamente e só então há compreensão. E essa mesma compreensão é ação. Não é que primeiro haja compreensão e que a ação siga depois. É um só movimento simultâneo. De modo que a meditação, essa palavra tão recarregada pela tradição, consiste em levar a mente e o cérebro, sem esforço e sem nenhuma classe de compulsão, à sua capacidade máxima. Isso é inteligência. Isso é ser altamente sensitivo. O cérebro está sereno. E esse depósito do passado, que evoluiu através de 1 milhão de anos e que se acha constante e incessantemente ativo, esse cérebro está quieto. É de algum modo possível que esteja quieto o cérebro, o qual reage em todo instante e responde ao mais insignificante estímulo, de acordo com seu condicionamento? Os tradicionalistas dizem que pode aquietar-se mediante a adequada respiração e a prática de um estado de atenção alerta. Isso envolve outra vez a questão de quem é a entidade que controla, pratica e molda o cérebro. Não é o pensamento que diz,
Sou o observador e vou controlar o cérebro e por fim ao pensamento? O pensamento engendra o pensador. É possível para o cérebro estar completamente quieto? É parte da meditação o averiguá-lo. Não é coisa para ser ensinada, pois ninguém pode nos dizer como fazer. Pode nosso cérebro, tão condicionado pela cultura, por toda forma de experiência, e que é o resultado de uma vasta evolução, pode esse cérebro estar quieto? Porque se não está, algo que veja ou experimente, será tergiversada, será interpretada de acordo com o seu condicionamento. Que papel joga o sonho na meditação e na vida? É uma pergunta muito interessante. Se a examinaram por vocês mesmos, terão descoberto muitas coisas. Há outro dia dizíamos que os sonhos são desnecessários. E dissemos, a mente, o cérebro, tem que estar completamente alerta durante o dia, atentos ao que ocorre, tão dentro como fora de nós, dando-se conta das reações internas, as coisas do exterior com suas tensões, atentos às intimidades do inconsciente e então, ao final do dia, deverão tomar tudo isso em conta. Se não tiver presente ao final do dia tudo o que ocorreu, é óbvio que o cérebro tem que trabalhar durante a noite enquanto dorme, para estabelecer a ordem em si mesmo. Se tivermos feito tudo isso, então quando dormimos estamos aprendendo algo de todo muito diferente, algo de uma dimensão totalmente distinta. E isso é parte da meditação. Você está com o fato de cimentar as bases de uma conduta na qual a ação é amor. E está o fato de descartar toda a tradição de modo que a mente esteja completamente livre e o cérebro totalmente silencioso. Se tivermos penetrado nisso, veremos que o cérebro pode estar quieto, não mediante alguma muleta, nem mediante droga, a não ser mantendo durante todo esse dia estado de atenção alerta, de uma vez ativo e passivo. E se ao final do dia fazemos um inventário do que ocorreu e, portanto, estabelecemos ordem, então, durante o sonho, o cérebro está tranquilo, aprendendo com um movimento diferente. Dessa maneira, o corpo inteiro, o cérebro, tudo está quieto, sem distorção alguma. E é só então quando a mente pode receber a realidade, se tal realidade existir. Essa imensidão, se houver tal imensidão, não pode ser convidada. Se existir o inominado, o transcendental, se houver tal coisa, é só uma mente assim que pode ver o falso ou o verdadeiro dessa realidade. Vocês poderiam perguntar, o que tem que haver tudo isso com viver? Tenho que viver todos os dias, ir ao escritório, lavar pratos, viajar em um ônibus lotado de gente, com ruído constante. O que tem que ver a meditação com tudo isso? Entretanto, depois de toda a meditação, é a compreensão da vida. A vida cotidiana com suas complexidades, desdita, sofrimento, solidão, desespero, o afã de ser famoso, de ter êxito, o temor, a inveja. Compreender tudo isso é meditação. Sem compreendê-lo, o mero intento de desentranhar o mistério é totalmente inútil e carece de valor. É como uma vida desordenada, uma mente desordenada que trata de encontrar a ordem matemática. Tudo na meditação tem que ver com a vida. Meditar não consiste em fugir para algum estado emocional ou de êxtase. Há um êxtase que não é prazer. Esse êxtase surge unicamente quando existe essa ordem matemática em nós mesmos. Ordem
que é absoluta. Só quando a meditação é um modo de vida, todos os dias, pode surgir aquilo que é imperecível e que não é temporário. Quem é o observador que se dá conta de suas próprias reações? Que energia se usa? Você já olhou sem reação alguma? Olhou uma árvore, o rosto de uma mulher, uma montanha, uma nuvem, ou a luz sobre a água, só observando, sem traduzi-lo a agrado ou desagrado, em prazer ou dor, a não ser simplesmente observando? Existe algum observador nessa observação? Quando estamos completamente atentos? Faça, Senhor. Não me pergunte, se o fizer, o descobrirá. Observe as reações sem julgar, avaliar, tergiversar. Esteja completamente atento a cada reação e nessa atenção verá que não existe observador, pensador ou experimentador algum. Vejamos a segunda pergunta. Que energia se usa para trocar algo em nós mesmos, para levar a cabo uma transformação, uma revolução na psique? Como se obtém essa energia? Agora temos energia, mas em estado de tensão, de contradição, de conflito. A energia na batalha entre dois desejos, entre o que tenho que fazer e o que deveria fazer. Isso consome uma grande quantidade de energia. Mas se não houver contradição alguma, então temos grande abundância de energia. Observemos nossa própria vida. Observemos-la realmente. É uma contradição. Queremos ser pacíficos e odiamos alguém. Desejamos amar e somos ambiciosos. Essa contradição engendra conflito, luta, e essa luta dissipa energia. Se não houver contradição absolutamente, temos a suprema energia para nos transformar. Alguém se pergunta, como é possível não ter essa contradição entre o observador e o observado, entre o experimentador e o experiente, entre o amor e o ódio? Como é possível viver sem essas dualidades? É possível quando existe unicamente o fato e nada mais. O fato de que odiamos, de que somos violentos, e não o oposto como ideia. Quando temos medo, desenvolvemos o oposto, ou seja, o valor que é resistência, contradição, esforço e tensão. Mas quando compreendemos completamente o que é o medo e não escapamos ao oposto, quando lhe emprestamos toda a nossa atenção ao medo, então vemos que não só cessa psicologicamente, mas também temos a energia necessária para lhe fazer frente. Os tradicionalistas dizem, você deve ter essa energia e, portanto, não seja sexual, não seja mundano, concentre-se. Ponha sua mente em Deus. Abandone o mundo, evite a tentação. Tudo isso para que tenhamos essa energia. Mas nós ainda continuamos sendo um ser humano com apetites, ardendo interiormente com suas urgências sexuais, biológicas, desejando fazer algo, controlando-se, esforçando-se e todo o resto. Portanto, dissipando energia. Mas se você viver com o fato e nada mais, se está zangado, compreenda-o e não se preocupe com como não estar zangado. Examine o fato, viva-o, esteja com ele, lhe empreste completa atenção. Verá que tem essa energia em abundância. É essa energia que mantém a mente clara, o coração aberto, de maneira que haja abundância de amor, não só ideia ou sentimentos. O que você entende por êxtase? Como pode descrevê-lo?
Você disse que o êxtase não é prazer e que o amor não é prazer? O que é êxtase? Quando você olha uma nuvem, a luz nessa nuvem, há beleza. A beleza é paixão. Para ver a beleza de uma nuvem ou a beleza da luz sobre uma árvore, tem que haver paixão, tem que haver intensidade. Nessa intensidade, nessa paixão, não há sentimento de agrado ou desagrado. O êxtase não é pessoal, não é dele nem meu, igual o amor não é dele nem meu. Quando há a gravar ele sim é dele ou meu, quando existe essa mente meditativa, ela tem seu próprio êxtase, que não pode ser descrito e que não pode ser expresso em palavras. Você diz que não existe o bom e o mal, que todas as reações são boas, é isso que você diz? Não, Senhor, não disse nada disso. Eu disse, observe sua reação. Não a chame boa ou má. Quando a chama boa ou má, você engendra contradição. Olhou alguma vez a sua esposa? Sinto ter que insistir nisso. Sem a imagem que tem dela, essa imagem que você construiu através de 30 anos, ou os que forem, você tem uma imagem dela e ela tem uma imagem de você. Essas imagens estão em relação. Você e ela não estão. Essas imagens surgem quando não estamos atentos em nossa relação. E a falta de atenção que cria essas imagens. Você pode olhar a sua esposa sem condenar, avaliar, sem dizer que ela está no correto ou no incorreto, a não ser meramente observá-la, sem introduzir nisso seus prejuízos. Verá então que existe uma ação de todo diferente que emana dessa observação. O propósito dessas discussões é observar criativamente. É nos observar a nós mesmos criativamente enquanto falamos. Todos devemos cooperar no tratamento de qualquer tema que desejemos discutir e deve haver certa franqueza, não rudeza ou a nos referir asperadamente à ignorância ou inteligência de outro. Mas sim, cada um deve participar da discussão de um tema determinado com toda a sua capacidade. Na mesma exposição do que sentimos ou inquirimos, deve haver um sentimento de perceber algo novo. Isso é criação, não a repetição do velho, a não ser a expressão do novo no descobrimento de nós mesmos enquanto nos expressamos em palavras. Assim é como acredito que essas discussões serão proveitosas. Podemos investigar mais profundamente essa questão da energia e como é desperdiçada? Você esteve falando da violência. A violência da guerra, a violência na forma de tratar as pessoas, a violência na forma de pensar e de olhar outras pessoas. Mas o que tem que a violência na autoconservação? Se eu fosse atacado por um lobo, me defenderia apaixonadamente com todas as minhas forças. É possível ser violento em uma parte de nós e não em outra? Houve uma sugestão em relação à violência, quando deformamos a nós mesmos para nos ajustar a um padrão particular da sociedade ou da moralidade. Mas também existe o problema da autoconservação. Onde está a linha divisória entre a própria conservação, que algumas vezes requer violência, e outras formas de violência? Desejam discutir isso? Se me permite, sugiro que discutamos as várias formas de violência psicológica. E então veremos qual é o lugar da própria conservação quando somos atacados. Me pergunto o que pensarão vocês sobre a violência. O que é a violência para vocês? É uma forma de defesa? É uma forma de perturbação de minha comodidade? E o que significa para você a violência? O sentimento, a palavra, a natureza da violência. Violência é agressão. Se estamos frustrados, nos tornamos violentos.
Se um homem for incapaz de obter algo, então fica violento. Ódio no sentido de subjugar. O que significa a violência para vocês? Uma manifestação de perigo quando eu intervenho, medo. Sem dúvida, com a violência, ferimos alguém ou a algo, seja mental ou fisicamente. Você conhece a violência porque conhece a não violência? Saberia o que é a violência sem o oposto? Porque conhece estados de não violência, reconhece, portanto, a violência? Como conhece a violência? Porque somos agressivos, competidores e vemos os efeitos de tudo isso que é violência. Construímos um estado de não violência. Se não houvesse o oposto, você saberia o que é violência? Eu não a identificaria, mas sentiria algo. É que existe esse sentimento ou surgiu porque você conhece a violência? Acredito que a violência nos causa dor e é um sentimento insalubre de que queremos nos desembaraçar. Por esse motivo, desejamos chegar a ser não violentos. Não sei nada a respeito da violência, nem sobre a não violência. Não parto de nenhum conceito ou fórmula. Não sei realmente o que significa violência e quero descobrir. Compreendo isso. Foi sugerido antes. Ainda estou tratando de averiguar o que é violência. Quero investigá-lo, explorá-lo, desarraigá-lo, trocá-lo. Você me compreende? A violência é a ausência do amor. E você sabe o que é amor? Acredito que todas essas coisas se originam em nós. Sim, é exatamente isso. A violência surge de nós. Isso é correto. Desejo averiguar se vier de fora ou de dentro. Vamos pouco a pouco, por favor. É um tema muito sério e o mundo inteiro está envolto nele. Todo mundo falou de violência e de não violência. Nós dizemos, devemos viver violentamente. Ou, vendo o efeito disso, diz, devemos viver pacificamente. Escutamos tantas coisas de livros, de pregadores, educadores e outros, mas quero descobrir, se for possível, desentranhar a natureza da violência. E que lugar tem na vida, se é que tem algum. O que é que nos faz violentos, agressivos e competidores? Está envolta a violência na conformidade a um modelo, por mais nobre que seja? É a violência parte da disciplina imposta por nós mesmos ou pela sociedade? É a violência um conflito dentro e fora de nós mesmos? Quero descobrir a origem, o começo da violência, pois do contrário o que faço é simplesmente trespassar um monte de palavras. É natural ser violento no sentido psicológico? Consideraremos depois os estados físicos e psicológicos. Internamente, é a violência, agressão, ira, ódio, conflito, repressão e inconformidade? E está apoiada a conformidade nessa luta constante por descobrir, obter, chegar a ser, alcançar, autorrealizar-se, ser nobre e etc. Tudo isso está dentro do campo psicológico. Se não pudermos penetrar nisso muito profundamente, então não seremos capazes de compreender como é possível produzir um estado diferente em nossa vida diária, o qual requer certa quantidade de autoconservação, correto? Vamos começar daí. O que consideraria você que é a violência, não verbalmente, a não ser de fato internamente? É violar outra coisa? É impor-se sobre algo? Consideremos a primeira imposição violar. O que é? Sou ciumento e impõe sobre isso a ideia de não ser ciumento. Não devo ser ciumento. A imposição, o violar, o que é, constitui violência. Começaremos pouco a pouco e, possivelmente, nessa única frase, possamos cobrir a coisa completa. O que é? Está sempre em movimento.
não é estático. Violo ao lhe impor algo que acredito que deveria ser. Quer dizer que quando sinto ira, penso que a ira não deve existir. E em vez de estar encolerizado, me reprimo? É isso violência? Ou é violência quando há rápido? Vejamos algo nisso. Estou encolerizado e para me desafogar, o ataco. E isso põe em marcha uma cadeia de reações, de maneira que você me devolve a agressão. A mesma expressão dessa ira é violência. E se impuser sobre o fato de que eu estou encolerizado algo mais, ou seja, não está encolerizado, não é isso violência também? Estaria de acordo com essa definição geral, mas para isso a imposição tem que ocorrer em forma brutal. Isso é o que faz a violenta. Se um se impuser gradualmente, então não será violento. Compreendo, senhor. Se você se impuser com gentileza, com tato, então isso não é violência. Viola o fato de que ódio, suprimindo e gradualmente. Isso diz o senhor, não seria violência. Mas não importa que o faça violenta ou brandamente. O fato é que impõe outra coisa sobre o que é. Estamos mais ou menos de acordo com isso? Não. Vamos examinar. Digamos que tenho a ambição de ser o maior poeta do mundo, ou o que seja, e estou frustrado porque não posso sê-lo. Essa frustração, essa mesma ambição, é uma forma de violência contra o fato de que não o sou. Me sinto frustrado porque você é melhor que eu. Não engendra isso violência? Toda ação contra uma pessoa ou contra uma coisa é violência. Observe, por favor, a dificuldade envolta nisso. Existe o fato e a violação desse fato por outra ação. Digamos, por exemplo, que eu não gosto dos russos, ou os alemães, ou os americanos. Imponho minha opinião pessoal ou minha avaliação poética. Isso constitui uma forma de violência. Quando me imponho sobre você, isso é violência. Quando me comparo com você, que é mais famoso, mais inteligente, estou exercendo violência sobre mim mesmo. Não é assim? Sou violento. Na escola B é comparado com a A, que é melhor nos exames e os passa brilhantemente. O professor diz a B tem que ser como ele. Portanto, quando compara a B com a A, há violência e destrói a B. Veja o que está envolvido nesse fato, que quando imponho sobre o que é aquilo que deveria ser, o ideal, o perfeito, a imagem, há violência. Sinto dentro de mim que se houver alguma resistência, algo que poderia destruir, então surge a violência. Mas igualmente sinto que se não resistir também, poderia estar me violentando. Não se trata em tudo isso do ego, do eu, que é a raiz de toda violência? Suponhamos que aceito o que você diz a respeito disso. Suponhamos que você odeia alguém e gostaria de eliminar esse ódio. Há duas maneiras de abordar o problema, o enfoque violento e o não violento. Se impuser sobre seu próprio ser para eliminar esse ódio, será violento contra você mesmo. Se, pelo contrário, toma o tempo, toma o trabalho de conhecer seus sentimentos e o objetivo do seu ódio, vencerá gradualmente esse ódio. Então haverá resolvido o problema sem violência. Acredito que isso está bastante claro, senhor. Não é assim? Não estamos agora tratando de resolver como nos arrumar com a violência, se em forma violenta ou não violenta, a não ser o que é e o que provoca essa violência em nós. O que é a violência psicologicamente em nós? Não há na imposição a ruptura de algo? Então você se sente incômodo e começa a ficar mais violento. O romper com as próprias ideias e com nossa maneira de viver, etc., ocasiona desconforto. Esse desconforto traz violência.
A violência pode surgir de dentro ou de fora. Geralmente culpo o exterior por essa violência. Não é a fragmentação a raiz da violência? Por favor, há tantas maneiras de demonstrar o que é a violência ou quais são suas causas. Não podemos ver um fato singelo e começar a ir pouco a pouco. Não podemos ver que qualquer forma de imposição do pai sobre o filho ou do filho sobre o pai, do professor sobre o aluno, da sociedade, do sacerdote, são todas formas de violência? Não poderíamos estar de acordo nisso e começar por aí? Fazemos isso não só no externo, mas também internamente. Me digo, estou colérico, e imponho sobre isso a ideia de que não devo estar. Dizemos que isso é violência. No mundo exterior, quando um ditador reprime o povo, isso é violência. Quando reprimo o que sinto porque tenho medo, porque não é nobre, porque não é puro e etc., isso é violência também. Portanto, não aceitar o fato que é, engendra essa imposição. Se aceitar o fato de que sou ciumento e não resisto, não há imposição. Então saberei o que fazer a respeito, nisso não há violência. Existe uma maneira de educar sem violência? Não de acordo com a tradição. O problema é esse. Por natureza, sou um ser humano violento em meus pensamentos, em minha forma de viver. Sou agressivo, competidor, brutal e etc. Sou isso. E me pergunto, como vou viver em forma diferente? Porque a violência engendra tremendos antagonismo e destruição no mundo. Quero compreendê-lo e me liberar disso, viver em forma diferente. Então me pergunto, o que é esta violência em mim? É frustração porque desejo ser famoso e sei que não posso ser? E, portanto, odeio as pessoas que são famosas? Sou ciumento e não desejo ser ciumento. E esse estado de ódio, de ciúmes, com toda a sua ansiedade, temor e moléstias, e por tal motivo reprimo. Faço tudo isso e me dou conta de que constitui uma forma de violência. Agora quero averiguar se isso é inevitável, ou se há uma maneira de compreendê-lo, olhando e lhe fazendo frente de maneira que possa viver em forma distinta. Portanto, tenho que descobrir o que é a violência. A violência é uma reação. Você é muito rápido. Me ajude a compreender a natureza da minha violência. Quero investigá-la, preciso descobrir o que é. Vejo que enquanto haja dualidade, ou seja, violência e não violência, haverá conflito e certamente mais violência. Enquanto imponha sobre o fato de que sou estúpido, a ideia de que devo ser inteligente, aí estará o princípio da violência. Quando me comparo com você, que é muito mais que eu, isso é também violência. A comparação, a repressão, o controle, tudo isso indica uma forma de violência. Estou feito assim. Comparo, reprimo, sou ambicioso, e me dando conta disso me pergunto, como vou viver sem violência? Preciso encontrar uma maneira de viver sem toda essa luta. Não é o ego, o eu, que está contra o fato? Já discutiremos isso. Vejamos o fato. Vejamos primeiro o que ocorre. Toda a minha vida, desde que estava na escola até agora, foi uma forma de violência. A sociedade em que vivo é uma forma de violência. A sociedade me diz, se adapte, aceite, faça isso, não faça aquilo, e eu obedeço. Isso é uma forma de violência. E enquanto me rebelo contra a sociedade, isso também é uma forma de violência. Rebelião no sentido de não aceitar os valores estabelecidos pela sociedade. Me rebelo contra isso e então acredito em meus próprios valores,
que se tornam no padrão. E esse padrão é imposto sobre outros e sobre mim mesmo, o qual se converte em outra forma de violência. Vivo essa classe de vida, isso é, sou violento. O que devo fazer agora? A gente deveria se perguntar primeiro por que não quer continuar sendo violento. Porque vejo o que a violência causou no mundo tal como é. Guerras no exterior, conflito interno, conflito na relação. Objetivamente, dentro de mim vejo que essa batalha continua e me digo, tem que haver, sem dúvida, uma maneira diferente de viver. Por que lhe desgosta esses estados das coisas? É muito destrutivo. Então, isso quer dizer que você mesmo já lhe deu o mais alto valor ao amor? Não lhe dei valor a nada, estou só observando. Se não lhe agrada, é porque então o avaliou. Não estou avaliando, observo. Observo que a guerra é destrutiva. O que tem que mal nisso? Não digo que seja correto ou incorreto. Por que então quer trocá-lo? Desejo trocá-lo porque meu filho morre em uma guerra. E me pergunto, existe alguma forma de viver em que não nos matemos uns aos outros? De maneira que o que você quer fazer é experimentar como uma maneira diferente de viver. E então compara a nova maneira de viver com o que ocorre agora. Não, Senhor, não comparo. Já expressei tudo isso. Vejo que meu filho é morto em uma guerra e me digo, não existe uma maneira diferente de viver? Quero descobrir se existe uma maneira de viver em que não haja violência. Não façamos hipótese, Senhor. Mataram meu filho e quero encontrar um modo de viver em que os filhos dos outros não corram a mesma sorte. De maneira que o que deseja é uma ou outra de duas possibilidades. Há dúzias de possibilidades. Sua urgência por descobrir outra maneira de vida é tão grande que deseja adotar uma distinta, não importa a que seja. Quer experimentar com ela e compará-la. Não, Senhor. Temo que você insiste em algo que não apresentei com claridade. Ou aceitamos esse modo de vida com violência e todo o resto, ou dizemos que a inteligência humana pode encontrar um modo diferente de viver, no qual não exista violência, e isso é tudo. E dizemos que essa violência prevalecerá enquanto haja comparação, repressão, conformidade e autodisciplina, como modo de vida de acordo a um padrão estabelecido. Nisso há conflito e, portanto, violência. Pode terminar a dor na vida cotidiana? A menos que a mente troque de modo radical, nosso viver tem muito pouco significado. Ir todos os dias ao escritório, ganhar a vida, ter uns poucos livros, poder citar a outros habilmente, estar muito bem informado, uma vida vazia, uma verdadeira vida burguesa. E segundo um se vai dando conta dessa situação, começa a lhe inventar um sentido à vida. Trata de lhe encontrar alguma justificação. Então procura as pessoas talentosas que possam lhe dar um significado, o propósito da vida, o qual constitui um escapamento mais do viver. Essa classe de vida tem que sofrer uma transformação radical. Por que tememos a morte? Como lhe ocorre à maioria das pessoas, o que tememos? Por favor, observem seus próprios temores, ao que chamamos morte, ter medo de chegar ao final dessa batalha que chamamos viver. Temos medo do desconhecido, pelo que possa ocorrer. Temos medo de abandonar as coisas conhecidas, a família, os livros, o apego à casa e os móveis, as pessoas que nos rodeiam. Temos medo de deixar para trás as coisas conhecidas, e o conhecido é este viver em sofrimento, dor e desespero, com brilhos ocasionais de alegria. Não há fim para essa luta constante, e isso é o que chamamos viver, e o que tememos perder.
É o eu que é o resultado de toda essa acumulação. Quem tem medo de que isso chegue a seu fim? Então, reclama uma esperança futura. Portanto, tem que existir a reencarnação. A ideia de reencarnação, na qual crie todo o Oriente, é que alguém nascerá na próxima vida um pouco mais alto nos degraus da escala. Se você foi uma máquina de lavar pratos nessa, será um príncipe ou o que seja na seguinte. E alguém lavará os pratos por você. Para aqueles que acreditam na reencarnação, importa muito o que alguém é nessa vida, porque o que alguém faz, a maneira de comportar-se, o que são seus pensamentos, suas atividades, lhe fará credor de uma recompensa ou castigo na vida seguinte, a qual dependerá de tudo isso. Mas a essas pessoas não importa nada a maneira de comportar-se, porque para elas é só uma crença a mais, como a crença de que existe o céu, Deus ou o que se queira. O que seriamente importa é o que alguém é agora, hoje, como realmente se comporta tão interna como externamente. O Ocidente tem sua própria maneira de consolar-se em relação à morte e a racionaliza de acordo com seu próprio condicionamento religioso. Portanto, o que é realmente a morte final? O organismo vai ter que terminar porque envelhece, ou devido à enfermidade ou a um acidente. Muitos poucos de nós envelhecemos belamente porque somos seres torturados, e isso se reflete em nossos rostos com o passo dos anos. A tristeza na velhice ao recordar as coisas do passado. Pode um morrer psicologicamente para todo o conhecido de dia em dia? A menos que nos liberemos do conhecido, nunca poderemos capturar o que é possível. Tal como estão as coisas, nossa possibilidade está sempre dentro do campo do conhecido. Mas quando há liberdade, então a possibilidade é imensa. Pode um morrer psicologicamente para todo o passado, para todos os apegos, temores, para a ansiedade, a vaidade, o orgulho. Morrer tão completamente que amanhã desperte sendo um ser humano novo. Vocês dirão, como vai um fazer isso? Qual é o método? Não existe método algum, porque o método implica um amanhã. Implica que algo será praticado e realizado eventualmente. Amanhã, depois de muitos amanhãs. Podem ver imediatamente a verdade disso? Vê-la realmente e não em teoria. Ver que a mente não pode ser fresca, inocente, jovem, vital, apaixonada, a menos que psicologicamente termine todo o passado. Mas não queremos nos desprender do passado, porque somos o passado. Todos nossos pensamentos se apoiam no passado. Todo conhecimento é o passado. Portanto, a mente não pode abandoná-lo. E qualquer esforço para fazê-lo é ainda parte do passado que espera alcançar um estado diferente. A mente tem que voltar-se extraordinariamente quieta, silenciosa. E isso ocorre sem resistência alguma, sem sistema algum, quando ela vê a totalidade do problema. O homem sempre perseguiu a imortalidade. Quando pinta um quadro e o assina, essa é uma forma de imortalidade, deixando um nome atrás dele. O que sempre deseja é deixar algo de si mesmo. O que tem o homem que dar de si mesmo, fora de seu conhecimento tecnológico? O que é ele? O que somos, vocês e eu, psicologicamente? Vocês podem ter uma conta de banco mais avultuada, podem ser mais inteligentes que eu, ou isso ou aquilo, mas o que somos psicologicamente, a não ser muitas palavras, lembranças, experiências,
as quais desejamos passar um filho, as consignar em um livro ou as pintar em um quadro. O que somos a não ser o eu? O eu se volta extremamente importante. O eu, em oposição à comunidade, desejando identificar-se a si mesmo, desejando realizar-se, converter-se em algo grande. Vocês sabem, tudo isso. Quando a mente observa esse eu, vê que é um feixe de lembranças, de palavras ocas. E é a isso o que nos apegamos. Essa é a essência mesma da separação entre você e eu, eles e nós. Você diz que o pensador e o pensamento não estão separados. Que se nós acreditarmos que o pensador está separado e, portanto, trata de controlar o pensamento, isso meramente reata a luta e a complexidade da mente, que dessa maneira não haverá quietude. Então, não compreendo. Se o pensador for o pensamento, como surge essa separação em primeiro término? Como pode o pensamento lutar consigo mesmo? Como surge a separação entre o pensador e o pensamento quando são realmente um? É isso assim para você? É um fato que o pensador é o pensamento? Ou você pensa que deveria ser assim e, portanto, não é uma realidade para você? Para compreender isso, terá que ter grande energia. Quer dizer, quando você vê uma árvore, deve ter a energia que não permita que exista essa divisão entre o eu e a árvore. Compreender isso requer tremenda energia. Então, não há divisão e, portanto, não há conflito entre ambos, porque não há domínio de um sobre o outro. Mas como a maioria estamos condicionados com a ideia de que o pensador é diferente do pensamento, então surge o conflito. Por que nos faz tão difícil compreender? Porque temos mentes muito complexas, não é assim? Não somos pessoas singelas que olham as coisas simplesmente, porque temos mentes complexas. E a sociedade evolui voltando-se mais e mais complexa com nossas mentes. A gente tem que ser muito singelo para poder compreender algo muito complexo. Para compreender algo complexo, um problema muito difícil, terá que observar o problema mesmo sem introduzir na investigação todas as conclusões, respostas, hipóteses e teorias que conhecemos. Quando vocês olham o problema, sabendo que a resposta está no problema mesmo, a mente se torna muito singela. A simplicidade está na observação e não no problema, o qual pode ser complexo. Como posso ver a totalidade da coisa, tudo, como uma unidade? Estamos acostumados a olhar as coisas fragmentariamente, a ver a árvore, a esposa, o escritório, o chefe, tudo separado, tudo em fragmentos. Como posso ver o mundo do qual sou parte, completa e totalmente, não em divisões? Agora, simplesmente escute, Senhor. Simplesmente escute. Quem vai responder essa pergunta? Quem vai lhe dizer como olhar? Quem fala? Você formulou a pergunta e espera uma resposta. De quem? Se a pergunta é realmente muito séria, e não estou dizendo que seja errônea, então qual é o problema? Em tal caso, o problema é: não posso ver as coisas totalmente porque eu miro tudo em fragmentos. Quando é que a mente olha as coisas em fragmentos? Por quê? Amo minha esposa, odeio meu chefe. Compreende? Se ama minha esposa, devo amar também a todo mundo, não?
Não digam que sim, porque vocês não amam as suas algemas nem a seus filhos. Não os amam, embora falem isso. Se amassem as suas algemas e a seus filhos, educariam-nos de forma diferente. Ocupariam-se deles não tão somente financeiramente, a não ser de outro modo. Só quando há amor, não existe divisão. Compreende, Senhor? Quando você odeia, há divisão. Porque então está ansioso, é ambicioso, invejoso, brutal, violento. Mas quando ama, não com sua mente, o amor não é uma palavra. O amor não é prazer. Quando realmente ama, então o prazer, o sexo e etc. tem uma qualidade diferente. Nesse amor não há divisão. A divisão surge quando existe medo. Quando um ama, não há eu e você, nós e eles. Mas dirá agora, como vou amar? Como vou conseguir esse perfume? Há só uma resposta a isso. Olhe-se, observe-se. Não combata consigo mesmo, a não ser observe. E deixe observar, vendo as coisas como elas são, possivelmente então surja esse amor. Mas temos que trabalhar muito arduamente na observação. E não se pode ser preguiçoso nem desatento. Vocês sabem, isso não é um entretenimento, mas há grande júbilo em descobrir e em compreender tudo isso. O que faz que surja o medo? O tempo e o pensamento criam o medo. O tempo, como ontem, hoje e amanhã. Existe o medo de que algo poderá ocorrer amanhã, a perda do emprego, a morte, o fato de que a esposa ou o marido possam me deixar, e de que a enfermidade e a dor que experimentei faz alguns dias se repitam. Aí é onde o tempo intervém. O tempo que envolve o que o vizinho possa dizer de mim amanhã, ou o tempo que até agora há encoberto algo que fiz muitos anos atrás. O tempo como medo de que não se realizem alguns desejos profundos e secretos. De maneira que o tempo forma parte do temor. O temor à morte, que chega ao final da vida, ou que pode estar esperando a volta de uma esquina. E por isso tenho medo. Assim, o tempo envolve ao medo e ao pensamento. Não existe o tempo se não existir o pensamento. O pensar no que ocorreu ontem e o temer que volte a repetir-se amanhã é o que produz tanto o tempo como o medo. Por favor, observem isso. Vocês olhem em vocês mesmos. Não aceitem nem rechacem nada, a não ser escutem. Descubram-se por si mesmos a verdade disso. Não se detenham meramente nas palavras para dizer se estiverem ou não de acordo. Sigam adiante. Para encontrar a verdade se requer sensibilidade, paixão por descobrir e uma grande energia. Então, descobrirão que o pensamento engendra o medo. O pensar no passado ou no futuro, sendo o futuro o seguinte minuto, ou o seguinte dia, ou 10 anos depois. O pensar a respeito disso faz disso um acontecimento. E o pensar em um acontecimento que foi prazeroso ontem, mantém e dá continuidade a esse prazer. Não importa que esse prazer seja sexual, sensorial, intelectual ou psicológico. O pensar a respeito disso e construir uma imagem, como fazemos a maioria de nós, confere a esse acontecimento passado uma continuidade através do pensar, e isso engendra mais prazer. O pensamento engendra medo e também prazer. Ambos criam o tempo. De maneira que o pensamento engendra essa moeda de duas caras, do prazer e da dor, que é o medo.
O que terá que fazer então? Rendemos culto ao pensamento, o qual se tornou tão extraordinariamente importante que pensamos que quanto mais engenhoso é, melhor é. No mundo dos negócios, no mundo religioso ou no mundo da família, o intelectual sente prazer com o uso do pensamento, essa moeda de duas caras, essa grinalda de palavras. Como honramos as pessoas que são intelectual e verbalmente hábeis em seu modo de pensar, mas o pensamento é responsável pelo temor e do que chamamos prazer. Não dizemos que não devêssemos ter prazer. Não somos puritanos. Tratamos de compreendê-lo e, na mesma compreensão de todo esse processo, o medo cessa. Então verão que o prazer é algo completamente diferente. O pensamento é, portanto, responsável por essa agonia. Um lado é agonia e o outro lado é prazer e sua continuidade. A urgência de prazer e sua perseguição em todas as formas, incluindo a religiosa. O que devemos fazer, então? O pensamento pode terminar? É essa a pergunta correta? E quem vai terminar com ele? É o eu, que não é pensamento? Mas o eu é resultado do pensamento. E assim se repete o mesmo velho problema. O eu e o não eu, que é o observador que diz: se só pudesse pôr fim ao pensamento, então poderia desfrutar de uma vida distinta. Mas existe unicamente o pensamento, e não o observador que diz: desejo que o pensamento termine. Porque o observador é o produto do pensamento. E como surge o pensamento? Podemos ver muito facilmente que é a resposta da memória, da experiência e o conhecimento todo, o qual é o cérebro, depósito da memória. Quando lhe perguntamos algo, responde com uma reação que é memória e reconhecimento. O cérebro é o resultado de milênios de evolução e condicionamento. O pensamento é sempre velho, nunca é livre. É a resposta de todo condicionamento. O que temos que fazer? Quando o pensamento se dá conta de que não pode fazer nada, com o medo, porque ele cria o medo, então surge o silêncio. Então há uma negação completa de qualquer movimento que engendre temor. Portanto, a mente, incluindo o cérebro, observa todo esse fenômeno do hábito, da contradição e luta entre o eu e o não eu, e compreende que o observador é o observado. E vendo que o medo não pode ser meramente analisado e descartado, mas sim sempre estará ali. A mente também vê que a análise não é o caminho. Então se pergunta: qual é a origem do temor? Como surge? Agradecemos por se juntar a nós nessa jornada de reflexão com Krishnamurti. Se essas palavras ressoaram em você, convidamos a explorar mais em 2 vídeos que estão destacados na sua tela. Desafie-se a aprofundar ainda mais o seu entendimento. Compartilhe suas percepções nos comentários. Queremos ouvir suas reflexões e criar uma comunidade de aprendizado. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima viagem de descobertas.